Saudações eremitas, pessoal, antes de começar esse vídeo, um recadinho rápido. O nosso grupo de inscritos, de membros aqui do canal, acontecia no Telegram, ele vai estar sofrendo uma pequena mudança. A gente vai estar migrando para o WhatsApp, então o nosso grupo de seguidores e inscritos ele vai ser no WhatsApp de hoje em diante, porque no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, 18 de março, saiu uma notícia de que o Telegram está sendo banido, né, do território nacional, infelizmente. Então já para se antecipar, eu estou fazendo esse grupo aí no WhatsApp agora. Então, caso você era membro do grupo do Telegram, vai estar aqui o link na descrição para você voltar, né, a participar do grupo, só que mudando de plataforma. E caso você ainda não era membro, fica à vontade também para participar aí do nosso grupo aberto aí para seguidores, inscritos e tudo mais, tá? Então, novamente, o link está aí na descrição. Hoje, falando agora do assunto do vídeo, para o qual eu vim aqui gravar hoje, tem uma teoria que eu queria explanar, que eu queria trazer, uma teoria, algumas reflexões, que já tem um tempo já que eu queria fazer esse vídeo para passar essa teoria aqui para vocês, de repente para fermentar aí algum debate, ou mesmo só provocar essa reflexão que vocês já estão vendo aí no título, que se trata de por que os Daimons da Goetia, os espíritos, né, os 72 da Goetia, são seres de energia densa. Eu já vou falar desde o começo que, quando eu me referi aqui, pessoal, à energia densa, eu não estou dizendo que a entidade densa é uma entidade maléfica, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no passado, no canal, onde eu falo que densidade não significa negatividade. Então o fato de um ser, de uma entidade, de um espírito ele ser denso, isso não significa que ele é um espírito maligno, que ele é um espírito ruim. É apenas a faixa vibracional dele, que em comparações com outras entidades é diferente, tá? Então existe essa discrepância aí entre os padrões vibracionais, de mais sutil para mais denso. Isso não define, né, não existe uma régua, não existe um meio, né, de medir o caráter ou a conduta da entidade através da densidade energética dela. Então, dito isso, vamos aqui para a nossa reflexão. As origens das práticas da Goetia, como a gente conhece hoje, ela tem as suas raízes lá na teurgia da Antiga Grécia. Já tem um vídeo aqui no canal também para falar sobre a teurgia. Então, existia nas práticas de teurgia na Antiga Grécia, em que os magistas da época entravam em contato magicamente, né, com as divindades deles e alguns anjos também, e através desse contato com divindades e com entidades angelicais, eles faziam essa comunhão, né, com essas forças e solicitavam pedidos, né, transformações internas e externas. Mas isso foi lá na Antiga Grécia. Com o passar com os primeiros séculos do cristianismo, então isso começou já no século III, né, com os manuscritos, com as coisas que foram ditas e pregadas pelo bispo Eusébio de Cesareia, sempre confundo Cesareia, Cesárea, e depois no século IV com Santo Agostinho, que também tanto o bispo de Cesareia quanto o Santo Agostinho foram os precursores, né, do cristianismo, foram as mentes que moldaram o pensamento cristão nas origens, né, nos primeiros séculos do cristianismo. E eles, esses caras, eles já consideravam, lá no século III, no século IV, eles já consideravam as práticas da teurgia grega como sendo práticas que estavam, na verdade, evocando, conjurando espíritos malignos. Então, para os primeiros pensadores do cristianismo, aqueles anjos e aqueles deuses que os gregos estavam invocando nas práticas de teurgia não eram anjo coisa nenhuma. Eram entidades que estavam, segundo eles, se fazendo passar por anjos. Então eram demônios disfarçados de anjos ou eram simplesmente demônios. Isso, claro, a gente sabe que esse pensamento vem desse egoísmo do cristianismo, de centralizar, né, todas as religiões, as formas de pensamento em um só. Então também não vou me dar o crédito aqui da gente, enfim, abordar esse assunto. Vocês sabem como que funciona a mente, né, do cristianismo e sabem exatamente o porquê dessa demonização. Enfim, então já desde o século III, desde o século IV, as entidades que eram tratadas simplesmente como anjos caídos, ou simplesmente como uma divindade, um deus, né, que eram evocados, conjurados lá nas práticas da antiga teurgia, começaram a ser considerados pelos cristãos como seres que são demônios, certo? Com o passar dos séculos, com o passar da influência do cristianismo na Europa e também ao redor do mundo todo, o pensamento cristão prevaleceu. Então, para os cristãos, isso se aplica até hoje em dia, e isso se reflete hoje em dia em muitas das literaturas. Os espíritos que eram evocados nas práticas antigas de Goetia simplesmente foram categorizados, foram considerados, foram taxados como seres demoníacos, certo? E até por isso, também já falei aqui no vídeo do canal,
sobre como que a magia cerimonial ela adotou nesse caráter judaico-cristão. Esse caráter judaico-cristão que a gente conhece hoje da magia cerimonial tem muito a ver também com essa demonização do cristianismo das antigas práticas de teurgia. Que usar os nomes de poder judaico-cristão foi uma forma dos antigos magistas continuarem a praticar essas técnicas, né, de conjuração dessas entidades, sem sofrer tanto da perseguição, porque afinal, para a igreja, para o cristianismo, era de boa você estar evocando seres astrais, contanto que fosse uma conjuração imprecatória, né, onde você estava ali usando de técnicas de exorcismo, usando os nomes de Deus, usando de orações e tudo mais, para entrar em contato com esses seres. Então, por essa forma também, a magia cerimonial, como a gente conhece hoje, tem muito, né, da influência judaico-cristã. Mas acaba, né, sendo meio controverso. O mesmo cristianismo que demonizou os seres que lá no passado eram considerados divindades, depois foi o mesmo cristianismo que acabou sendo uma válvula de escape, né, para os magistas antigos continuarem a praticar a Goetia, entre outros sistemas de magia, sem serem perseguidos. Então isso acaba sendo até meio irônico de certa forma. Eu acredito fortemente, pessoal, que esse pensamento do inconsciente coletivo ao longo de séculos, então imagina só uma divindade, vamos pegar uma divindade antiga, alguns dos 72 da Goetia, inclusive, existem já alguns estudos, alguns apontamentos de que Astarô, por exemplo, seria uma antiga divindade, né, a deusa Astarte. Baal também, se eu não me engano, entre outros da Goetia, já existem alguns levantamentos de que mostram que esses espíritos da Goetia eram, na verdade, né, em antigas civilizações, divindades, eram cultuados como deuses. E imagina só uma entidade, uma divindade, que durante muito tempo foi cultuada, foi considerada como um deus, sendo tratado por uma civilização inteira como um deus, sendo evocado, sendo conjurado através de técnicas sutis, né, de energia sutil, e do nada, com o passar dos séculos, do nada não, né, teve a influência do cristianismo aí, mas enfim, com o passar dos séculos, a visão das pessoas, as civilizações começaram a mudar, começaram a adotar um pensamento mais cristianizado e começaram a considerar essas entidades como demônios, como seres malignos, como seres ruins. Acredito eu que esse pensamento moldado pelo inconsciente coletivo afeta muito a densidade, ou afeta diretamente a densidade energética de uma divindade. Então uma divindade que no passado era de fato tratada como uma divindade, adorada, enfim, prezada por muitas pessoas, com o passar dos séculos ela começa a ser demonizada, ela começa a ser vista com outros olhos, esse ver com outros olhos, esse tratamento diferente por parte da humanidade, por parte do inconsciente coletivo, acaba por densificar a energia dessa divindade. Então por isso que hoje, quando a gente vai entrar em contato com um desses que, vamos supor aí, Astarô, segundo algumas pesquisas, alguns levantamentos, era a antiga deusa Astarte. Eu sou um cara que tem muita experiência de trabalho com Astarô, né, com o Duque Astarô da Goetia. E eu posso dizer para vocês, outros praticantes vão poder afirmar a mesma coisa, que é um ser denso, é um ser de uma energia muito densa. Vale lembrar que densidade não quer dizer negatividade. Dentro das minhas práticas com o Duque Astarô, sempre se mostrou um espírito fenomenal, nunca tive problemas, pelo contrário, sempre foi um espírito muito solícito e que eu consegui desenvolver um trabalho bastante harmonioso. Mas eu não tenho como chegar aqui para vocês e falar que é um ser sutil, é um ser que eu me dou muito bem, sim, mas é um ser de uma energia muito pesada. Quando a gente evoca ele, a energia no ambiente é muito pesada, de fato. Alguns outros espíritos da Goetia têm uma energia mais sutil, então isso também varia entre eles, até porque os 72 da Goetia são uma miscelânea. Muita gente acha que um daimon, que na verdade o termo correto seria demon, né, que é o termo grego que significa espírito, que um demon da Goetia seja uma espécie de entidade, mas na verdade não é uma espécie, é apenas uma categorização por conta do sistema. Então existem várias entidades ali dentro dos 72, existem anjos caídos, existem antigas divindades, existem elementais, enfim, as origens são várias, né? Não é uma espécie. Mas voltando no assunto, eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns desses espíritos da Goetia que foram, né, no passado divindades, e quando a gente trabalha com eles pelos sistemas de Goetia, a gente sente essa energia mais densa. E aqueles que são assim, praticantes que já tiveram oportunidade de trabalhar tanto com os espíritos da Goetia quanto outras divindades populares. Vou pegar o exemplo aqui, Ganesha. Já tive a oportunidade de trabalhar com Ganesha, é muito comum, né, os cultos, as práticas com Ganesha aqui na comunidade mágica brasileira. Já tive a oportunidade de trabalhar com Shiva também, então esses deuses hindus eu já tive experiência de contato com alguns deles. E esses possuem, fazendo aqui um contraponto desses deuses mais populares com essas antigas divindades demonizadas ali da Goetia,
a diferença de energia é notável. Então os da Goethe eles possuem uma energia muito mais densa, enquanto que essas divindades mais populares, que pelo senso comum, que pelo inconsciente coletivo ainda não são assim demonizadas, elas possuem uma energia ainda densa, porém sutil se comparado aos da Goethe, certo? Então, ao longo dos tempos, com essa experiência de praticar tanto com divindades mais populares, quanto praticar magia, né, através dos espíritos da Goethe, eu consegui notar e consegui desenvolver aí esse pensamento de que, sim, a maneira como as pessoas tratam, a maneira como as pessoas, e quando eu digo a maneira como as pessoas tratam, enxergam, eu estou me falando a maioria avassaladora de pessoas, o inconsciente coletivo mesmo, que foi construído aí ao longo dos últimos séculos, certo? Por influência e tudo mais da perseguição cristã. Eles sofrem essa mutação energética, então por isso que os 72 da Goethe, ao meu ver, eles possuem uma energia mais densa, é por conta disso, é por conta dessa perseguição que eles sofreram. Eu não acredito que eles sempre foram seres densos, eu acredito que em algum momento na história, bem no passado, esses espíritos que foram considerados, né, eram tratados como divindades, e enfim, eram de fato divindades de antigas civilizações. No passado, se você fosse entrar em contato com eles, eles se manifestariam com uma energia mais sutil, sim. Acredito que eles se manifestariam com uma energia mais sutil. Até alguns elementares, alguns anjos caídos que também fazem parte aí dos 72 da Goethe, no passado, acredito eu, nas origens, nas raízes da prática, quando eles eram chamados, eles se manifestavam com uma energia mais sutil. Mas por conta desse pensamento coletivo, com o passar dos séculos, de começar a olhar os 72 da Goethe de maneira errônea como sendo demônios, como sendo todos eles seres malignos que querem levar a humanidade para o buraco, isso afetou, isso ocasionou nesse fenômeno, né, de transmutação energética em alguns aspectos, transmutação involuntária desses seres. E hoje, né, nesse resultado final, a gente tem essas entidades que possuem uma energia mais densa. Mas vale lembrar, essa energia densa, ela não quer dizer que essa entidade ela se tornou uma entidade maligna, tá? Alguns deles acabaram, por consequência, desenvolvendo esse rancor contra a humanidade, um rancor, convenhamos, que até que justificável, e esse rancor, né, desenvolvido pela humanidade, a gente consegue notar em alguns espíritos da Goethe que possuem uma conduta mais hostil. Também não acredito que sempre foi assim, também não acredito que eles sempre foram hostis. Passaram a ser hostis porque foram tratados como hostis. Então são seres de ego, né, são seres que ligam, de certa forma, para a forma como eles são tratados. Então se você trata eles como uma criatura demoníaca, pavorosa, ou trata ele com desrespeito, com certeza a relação, a manifestação dele em relação ao magista vai ser influenciada também por conta disso, certo? Então é isso, eu ainda quero trazer aqui para vocês um vídeo para falar especificamente sobre as raízes das práticas da Goethe, mas eu sempre me perguntei, porque novamente eu tive experiência de praticar magia e ter contato com divindades de outros panteões e que são mais populares, e quando eu fui trabalhar dentro da Goethe com esses antigos deuses que foram demonizados e tudo mais, eu consegui sentir essa discrepância aí do padrão vibracional. Eu sempre me perguntava por quê? Por que a prática de Goethe é uma prática mais densa? Por que os seres evocados através de um portal de Goethe são seres mais densos? Eu cheguei nessa conclusão de que o pensamento coletivo criado ao longo, já desde o século III e século IV, conforme a expansão, a perseguição cristã contra os antigos sistemas de magia, moldaram a forma como essas entidades se manifestam energeticamente pra gente hoje nas práticas atuais, beleza? Então é isso. Se você de repente concorda, se fizer sentido para você essa afirmação, essa teoria, comenta aí. Se caso não fizer sentido, comenta também, porque novamente eu não tenho o intuito aqui de trazer isso, pregar isso como uma verdade absoluta. É só uma teoria que eu desenvolvi, um pensamento que eu venho tendo aí nos últimos anos de prática, e já tinha um tempo que eu queria expor isso aqui para vocês, trazer essa reflexão de por que as coisas acontecem do jeito como acontecem aí nas práticas de Goethe. Logo logo eu tô trazendo aí mais alguns vídeos sobre Goethe aqui pro canal, começando aí também por esse vídeo aí que eu quero falar sobre as origens da prática da Goethe. Enfim, tem bastante coisa legal para sair esse ano aqui, o curso de Goethe vai vir esse ano também, então a gente vai fazendo aqui alguns aquecimentos, trazendo esses pequenos conteúdos sobre Goethe aqui no canal. É isso, link do nosso grupo vai estar aí na descrição, certo? Segue eu lá também no Instagram, que a gente está sempre criando conteúdo diariamente por lá, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!